Livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro eu já vi gente falando bem dele, já vi gente falando mal dele, mas hoje eu vou te falar se você deve ou não ler esse livro. Esse livro, tá? O Pai Rico, Pai Pobre. Eu, como profissional de mercado, assessor de investimentos, com quase 10 anos já de experiência nessa área de investimentos, já vou te adiantar que é um livro que você deveria ler imediatamente, caso você ainda não tenha lido, tá? E como faz um bom tempo que eu li esse livro, eu vou usar hoje o nosso querido chat GPT para me ajudar a lembrar alguns pontos sobre esse livro, para te convencer que você deveria ler esse livro para ontem, tá? Vamos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Beleza. Então, sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Primeiro, quando ele foi escrito? Quando ele foi publicado? Vamos ver se o chat GPT aqui está bem calibrado, né? Pai Rico, Pai Pobre é um livro escrito pelo Robert Kiyosaki. Foi publicado pela primeira vez em 97, tá? Vamos ver se o chat consegue nos dar uma noção. Vou perguntar para ele o quanto esse livro... Perguntar qual a relevância desse livro. Cite dados para justificar sua resposta. Beleza, enquanto ele escreve aqui, eu vou te falar já qual que é o primeiro motivo pelo que eu acho que você deveria ler esse livro. Primeira coisa, eu não tô com ele fisicamente aqui, mas primeiro, porque ele é curto. É um livro que você vai ler em 2 dias aí no máximo. Né? E é um livro gostoso, assim, às vezes ele, em algumas partes ele é repetitivo, isso é uma coisa que eu lembro de notar sobre a leitura do livro. O Robert Kiyosaki, na minha opinião, ele não é um grande escritor, né? Mas a clareza dos conceitos, ali, a clareza que os conceitos trazem, inclusive sendo até meio contra-intuitivos em alguns momentos, porque, por exemplo, alguns conceitos que são usados no livro são os conceitos de ativos e passivos. E isso, às vezes, para quem tem conhecimento sobre contabilidade, por exemplo, do que realmente são na contabilidade ativos e passivos, que você coloca lá em um balanço patrimonial, né? E os conceitos, quando ele chama de ativos e passivos no livro, ele está falando sobre coisas totalmente diferentes da contabilidade. E isso confunde muita gente, tá? Então tem algumas coisas que são um pouco repetitivas, tem esses conceitos, mas são úteis, né? A forma como ele usa esses conceitos na minha opinião, é extremamente útil para clarificar o que ele quer passar ali nas mensagens, né? Voltando lá pro chat GPT, ele coloca aqui alguns pontos sobre educação financeira, perspectiva inovadora, estímulos ao empreendedorismo, sucesso comercial. Olha lá. Tornou-se um best-seller global, vendendo milhões de cópias em todo o mundo. A popularidade do livro sugere que as ideias têm um apelo amplo e continuam a atrair leitores interessados em melhorar suas vidas financeiras. Praticamente todo mundo que trabalha com finanças, dentro do mercado financeiro, gestores de fundos, grandes investidores, todo mundo já leu esse livro. Alguns têm uma opinião, como eu falei, de que é um livro não vale a pena ler. Aliás, interessante, eu nunca ouvi ninguém dizendo que não vale a pena ler, né? Eu já vi muita gente criticando vários pontos, igual eu falei, por exemplo, sobre em algumas partes ser repetitivo e tal, mas não me lembro de ninguém falando que não vale a pena ler, tá? Então eu vou pedir para ele aqui o chat listar pra gente quais são os principais pontos sobre o livro
e aí eu vou comentar nesses pontos e vou te mostrar por que você deveria ler, tá? Então, quais são os principais pontos sobre o livro? Olha, já logo de cara, então no primeiro item aqui veio justamente aquilo que eu estava falando, sobre os ativos e passivos. Ao invés de usar os conceitos de ativos e passivos da contabilidade, o Robert Kiyosaki ele usa uma diferenciação dizendo o seguinte, que ativos são coisas que você tem que trazem mais dinheiro, né, que fazem o seu patrimônio aumentar conforme ao longo do tempo. Já os passivos seriam coisas que te tomam dinheiro. Então, por exemplo, na contabilidade, um carro, um veículo automotivo, ele estaria categorizado ali no balanço patrimonial de uma empresa, por exemplo, como um ativo. Já para o Robert Kiyosaki, o escritor, né, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele coloca como um passivo. Por quê? Porque o carro, apesar de que quando ele está numa empresa, ele pode gerar produtividade ali, né, para quem vai usar, como uma ferramenta, né, no caso. No caso, para pessoa física, né, para ter um carro no patrimônio é algo que te toma dinheiro, é algo que te tira, que traz despesas, né? Você tem seguro, você tem que fazer manutenção desse carro, tem impostos e tudo mais. Então ele considera como um passivo lá no livro para identificar que é uma coisa que te tira dinheiro. Então, no livro ele defende que você tem que focar em comprar coisas, né? Você tem que gastar o mínimo possível com coisas que são passivos, como o carro, por exemplo. Se você puder ter o carro mais barato possível, ele vai te tirar menos dinheiro possível, né? Vai te tirar menos dinheiro do que um carro mais caro, que teria um imposto maior, uma manutenção mais cara, peças mais caras, um seguro mais caro, né? Então seria um passivo maior. Ele defende que você compre, que os passivos que você tenha seja o mínimo possível e que você foque em gastar dinheiro só para comprar ativos, como por exemplo imóveis que vão trazer, que você vai poder alugar esse imóvel e receber esse aluguel, ou seja, vai ganhar dinheiro, vai receber, vai ter renda disso. Ações de empresas que você vai ter proventos, a empresa vai distribuir lucros para você, né? A empresa pode se valorizar ao longo do tempo, então ele considera que esses são os ativos, que é o que você deve buscar ter na sua vida financeira, e os passivos, que são os carros, uma casa, tudo isso você deve minimizar ao máximo para que você consiga sair do que ele chama lá no livro de corrida dos ratos, né? A corrida dos ratos que ele fala são aquele processo que as pessoas ficam ali trabalhando a vida inteira para aumentar sua renda, só que elas ficam gastando essa renda com passivos. E esses passivos tomam cada vez mais dinheiro e exigem que a pessoa aumente cada vez mais a sua renda para arcar com esses passivos, ao invés do que a pessoa poderia fazer para sair dessa corrida dos ratos, que seria apenas comprar ativos, né, comprar o máximo de ativos possível e menos passivos, para que esses ativos eles gerem mais dinheiro do que os passivos tomam, né? E aí nesse processo a pessoa sai, ela vai ficando cada vez mais rica, visto que é como se tivessem clones dela trabalhando por ela. Os ativos funcionam como se fosse outras pessoas gerando renda, né? Como se ela fosse várias pessoas ao mesmo tempo, né? Trabalhando e gerando mais renda. E cada vez enriquecendo mais e saindo mais dessa corrida dos ratos. Voltando então lá nos pontos que o chat identificou pra gente, fala de educação financeira, né? O autor argumenta que o sistema educacional muitas vezes falha em ensinar educação financeira. Isso é bem legal também, fica bem ilustrado nesse livro, porque ele mostra que porque justamente o motivo do nome do livro, né? Que ele fala lá que tem o pai rico e o pai pobre. Se eu não me engano, se eu me lembro certo da história, né?
é um menino lá, né, na história do livro, que um dos que ele conhece, tem o pai dele real mesmo, se eu não me engano, que é o pai pobre, né? Que é uma pessoa que compra passivos, né? Se eu não me engano, é até um funcionário público lá na história. E ele tem uma outra referência, como se fosse um outro pai, né? Uma outra pessoa mais velha, que seria o pai rico, que é uma pessoa que fala para ele para comprar ativos, né? Que traz essa educação financeira, que é uma coisa que ele não teve na escola, né? Então na história lá fica bem representada essa questão, essa crítica em relação ao sistema educacional, né, normalmente estatal, né, que tem nos Estados Unidos, que é o país do Robert Kiyosaki, né. Se eu não me engano, ele pode até ser imigrante, mas assim, ele viveu, já vivia na época da publicação do livro, ele já vivia nos Estados Unidos, já, se eu não me engano, né. E o sistema educacional muito parecido até com o nosso aqui no Brasil, que não tem nenhuma matéria relacionada à educação financeira. E essa educação financeira, de entender essa questão dos ativos, de como sair dessa corrida dos ratos, ele só teve a partir desse pai rico, né, lá da história. Aqui fala também sobre o terceiro, que o terceiro ponto seria a mentalidade empreendedora. O Kiyosaki encoraja a mentalidade empreendedora, incentivando as pessoas a procurarem oportunidades de negócios e investirem em ativos que geram renda passiva, né? Que seriam os ativos aqui mesmo. Quarto ponto, trabalhar pelo dinheiro versus... então, trabalhar pelo dinheiro versus fazer o dinheiro trabalhar por você. Que é aquilo que a gente estava falando, que é justamente o que te tira daquela corrida dos ratos, né? A partir do momento que você tem o dinheiro trabalhando para você, ao invés de você trabalhando por dinheiro, para ter dinheiro, é como se você passasse a ter vários clones, né? Ali funciona quase como se fosse uma empresa, né? Por exemplo, a empresa, o que é uma empresa no final das contas? Normalmente uma pessoa, você tem um fundador dessa empresa que decide que para fazer alguma atividade, para produzir algum produto, entregar algum serviço, se ele contratar várias pessoas, se ele se associar com várias pessoas, ele consegue ter uma produtividade maior, ele consegue não depender apenas do trabalho dele. Então pensa, por exemplo, um eletricista, né? Esse eletricista, ele tem um tempo limitado ali de 24 horas por dia, né? Então ele não tem 48 horas, por exemplo, para trabalhar durante o dia. Então ele tem uma limitação de tempo, ele vai ter uma limitação de remuneração pelo tempo dele, porque ele vai conseguir fazer um determinado número de serviços ali. Vamos supor que ele consegue atender 8 clientes por dia, e cada um desses clientes paga na hora ali, sei lá, R$100. Então no dia ele vai conseguir fazer no máximo 800. Se ele tiver outros eletricistas que ele comanda ali, que ele se associou, né, nessa empresa, vamos supor que eles consigam cada um deles fazer mais 800 por dia. Então já é um pool ali, né, de várias pessoas trabalhando, fazendo o mesmo serviço. E aí você vai criando uma máquina, né? É uma máquina de geração de dinheiro e tudo mais. Entra meio que num piloto automático, até chegar no ponto onde esse eletricista que fundou essa empresa, ele pode, por exemplo, parar de trabalhar e deixar apenas seus funcionários continuando ali na atividade e continuando tendo a receita mesmo sem estar trabalhando. Então é esse o conceito que ele traz aqui, que você deve ter ativos e não passivos, para que esses ativos sejam o seu dinheiro trabalhando para você, né? E não só você ali no dia a dia trabalhando para ter o dinheiro. O quinto ponto que ele traz é o poder dos investimentos, né? Que está muito relacionado também com isso que a gente está falando. Ele então enfatiza a importância de investir e faz uma distinção entre investir e poupar, né? Isso aqui é importante principalmente quando a gente considera inflação, né? A inflação do dinheiro. Então, não adianta nada você só poupar. Vamos supor que você uma pessoa disciplinada, todos os meses lá você poupa 20% da sua renda, por exemplo.
Não adianta nada você só fazer isso e não investir esse dinheiro, porque no final das contas, ao longo do tempo, esse dinheiro ele vai perder poder de compra, porque o governo ele não tem responsabilidade com suas dívidas, né? Então ele chega em um ponto que ele prefere imprimir mais dinheiro para pagar suas dívidas do que cortar gastos e tudo mais, né? Ele vai chegar num ponto ali que ele vai cada vez aumentando a tributação até que chega um ponto que a população se revolta. Você não tem como aumentar mais a tributação, inclusive isso é o que está acontecendo no Brasil atualmente. E os gastos do governo só vão aumentando. Chega num ponto que ele precisa emitir mais dívida ali para rolar essas novas dívidas e gastar mais e cada vez mais. Chega um ponto que ele não consegue arrecadar mais através de impostos, a população se revolta. Se ele fizer isso, ele não ganha mais eleições e tudo mais em países democráticos. E aí qual que é a solução? Inflacionar a moeda, imprimir moeda para pagar, gerar novas dívidas, né? E rolar isso para frente, empurrar com a barriga, né? Isso que o governo brasileiro, inclusive, está fazendo atualmente. Ele fala que no sexto ponto a tomada de riscos calculados. Isso aqui, aí a gente pode trazer vários conceitos em relação a investimentos. Aquela questão de você não colocar todos os ovos numa cesta só, ou seja, a diversificação, você conhecer aquilo que você está investindo, né? Como que você calcula os riscos? Só sabendo. Não existe uma conta matemática de risco, né? Tem muita gente que inclusive confunde isso. Tem muita gente que acha que o risco dos investimentos é a volatilidade daquele ativo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A volatilidade, normalmente, ela vai representar, ela vai expressar um pouco do risco daquele determinado ativo. Por exemplo, uma empresa menor, vamos supor, sei lá, PetroRio, normalmente ela vai ter uma volatilidade da negociação de preço das ações um pouco maior que a Petrobras, por exemplo. Mas não necessariamente o risco da Petrobras é menor do que da PetroRio. Entende? O risco ele é uma coisa que não dá para se colocar na conta. Não é a mesma coisa da volatilidade. É uma coisa intangível. E para você identificar realmente qual é o risco dos investimentos que você está fazendo, sejam imóveis, sejam ações, sejam fundos, sejam o que for, não tem outra forma. Você precisa conhecer aquilo, estudar a história, saber como que aquilo se comporta ao longo dos ciclos econômicos, saber o histórico, o que tem por trás daquilo que você está investindo. Não tem outra forma de entender risco de investimentos que não seja estudando sobre aquele investimento. No sétimo ponto aqui ele fala da importância da autossuficiência financeira. Então, que o Ozaki destaca a importância de alcançar a autossuficiência financeira, onde os rendimentos dos seus ativos cobrem suas despesas, né? Então, é aquela questão do excedente, né? Isso proporciona liberdade financeira e a capacidade de escolher como gastar o tempo, tá? Então, até fiz um post ontem sobre isso no Instagram, inclusive lá do Instagram do Mira, né? Que é o professor lá, falando que investir é comprar tempo no futuro, né? Basicamente é isso. Quem tem essa disciplina financeira de investir, de poupar, tá fazendo isso porque quer alcançar uma liberdade maior, um poder de compra maior lá na frente, né? E isso paga bem, né? Isso é uma coisa... Tem coisas na vida que não valem muito a pena, né? Algumas coisas que as pessoas acabam comprando porque ficam sonhando com aquilo a vida toda, às vezes um carrão, etc. São coisas que a gente sabe por outras experiências que chega num momento que se você compra aquilo, meio que tá, e aí? Passa uma semana, pode ser que ainda seja legal ali, você ainda tá naqueles primeiros dias de ter aquilo e etc, mas depois que passa um mês, 2 meses, vai virando normal, né? Então tudo que pode ser o que for, pode ser a coisa mais luxuosa do mundo, a coisa mais desejada do mundo. Vou comprar um Rolex. Beleza, compra um Rolex.
Aí você vai usar ele uma semana, vai ser show. Nossa, você vai olhar e falar, meu Deus. E assim, eu sou apaixonado em Rolex, né? Rolex é até uma marca meio clichê, né? Mas quem sabe da história da marca, quem sabe o que tem por trás ali, e quem sabe como é que é feito, a tecnologia envolvida, sabe o valor daquilo ali. É sensacional. Eu sou apaixonado. Mas quando assim, é uma coisa que você tem que ter um excedente financeiro gigantesco para você encaixar um Rolex em estar vivendo um degrau abaixo, né? Então, às vezes a pessoa coloca aquilo como uma prioridade de vida e ela fica acumulando ali, ganha um puta bônus e tal, ganha muito dinheiro e fala, não, agora eu vou comprar um Rolex. Aí beleza, compra o Rolex. Passa uma semana, você olha ali, não, beleza, bonitão, né? Fica feliz e tal, dá aquela sensação, putz, cheguei lá, né? Aí beleza, passa um mês, passa 2 meses, depois vai virando uma coisa comum do seu dia a dia, né? E não tem... E existe uma frase bem interessante que eu ouvi o Clóvis de Barros falando algumas semanas atrás. Ele falou o seguinte, que como é que é? A sofisticação do prazer é empobrecedora da vida. Essa frase é sensacional. A sofisticação do prazer como é que é? A sofisticação do prazer é empobrecedora da vida. Pensa sobre isso. Então, quando você sofistica muito o seu prazer, né? Se você precisa ter prazer comprando um Rolex, qual que vai ser o próximo? Quando você já estiver acostumado com o Rolex, o que você vai precisar comprar para você ter o mesmo prazer que você teve quando você comprou o Rolex? Porque se comprar o segundo, vai ser a mesma coisa que comprar o primeiro. Então é insustentável. Buscar prazer é possível ter prazer com coisas luxuosas? É possível. Claro que é possível. Já pensou? Se comprar uma Ferrari ali e tal, comprar o primeiro Rolex, deve ser sensacional, beleza. Eu nunca vou passar por isso, provavelmente, porque não é prioridade, né? Eu já não penso assim mais. Mas eu já tive outras experiências similares com essa em outra escala, né? Já comprei, por exemplo, o meu primeiro Tissot, né? Um relógio suíço que eu comprei na época que eu tive os primeiros sucessos, pequenos sucessos da minha carreira de assessor de investimentos, por exemplo. Foi legal ter comprado ele, foi a sensação ali, eu uso ele até hoje, até eu tô usando muito pouco por conta do Apple Watch, mas ele uma coisa, é uma lembrança, assim, é uma coisa que eu vou guardar, que eu nunca quero vender e tal, tem um apelo emocional ali, né, mas é algo que se eu ficou conectado a um momento de vida ali também, né? Ficou legal isso aí em relação a ele. Mas se eu tivesse comprado, já teve outras coisas que eu comprei por desejar aquilo, sem ter uma ligação assim de um momento de vida, alguma coisa do tipo, que depois esvaeceu, né? Depois ficou sem sentido, sem significado. E quando são coisas caras, são coisas luxuosas, né? É igual a frase, funciona igual a frase do Clóvis de Barros, né? Que ele diz lá que putz, já esqueci a frase de novo. Que ele diz lá que a sofisticação do prazer é empobrecedora da vida, né? Então, fica a seu critério qual que é o caminho de prazer que você vai buscar, né? Se você vai buscar o prazer com coisas simples, que são sustentáveis, que você pode sempre, por exemplo, buscar o prazer na leitura, aqui ó, o tanto de livro aqui atrás. Putz, é ilimitado. Esse prazer, ele não fica menos acessível, né? Ele fica cada vez melhor. Quando eu li todos esses livros daqui, a hora que eu vou para esse outro aqui,
ele vai ser melhor, porque eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais capacidade para interpretar o próximo, fica cada vez melhor. É um prazer ilimitado e que não depende de grandes feitos, né? Não depende de você ter uma renda gigantesca para sustentar aquilo ao longo do tempo, né? É totalmente sustentável, é um prazer que fica cada vez melhor. Agora, quando você vai sofisticando esse prazer, né? Eu vou ter só prazer só quando eu fumar aquele charutão mais caro lá, mais famoso, ou só quando eu tomar um vinho muito bom, quando eu viajar para aquele lugar mais caro. Vai chegar um ponto onde aquele prazer ele vai normalizar, né? Ele vai se tornar efêmero, e aí você vai ter que buscar algo maior. E aí a coisa vai ficando difícil, né? Porque principalmente com esses prazeres que são relacionados a, por exemplo, eu falei do charuto, prazeres relacionados a bebidas, por exemplo, a coisas que estão ligadas a substâncias químicas, etc., né? Drogas, né? Em geral. Isso é pior ainda, né? Porque aí são coisas que você depende do seu sistema, da fisiologia do seu corpo, e o nosso cérebro ele vai fazendo um balanceamento, né? Se você tem aquela primeira sensação do primeiro cigarro que você fumou, ela vai ser muito melhor, maior do que o próximo. E aí vai só caindo e caindo. E aí você precisa de cada vez mais cigarros, cada vez mais bebidas e tal, para ter aquela mesma sensação. Então não é sustentável, né? A comida também é a mesma coisa. Você vai prejudicando o seu corpo, vai engordando, etc. Então busque os prazeres sustentáveis, né? Ele fala aqui no 8º ponto, e o último que o ChatGPT trouxe aqui pra gente, que é o questionamento do paradigma tradicional. Então o livro desafia muitos conceitos financeiros tradicionais, como a crença de que a casa própria é sempre um bom investimento. Isso aqui é difícil de quebrar na cabeça das pessoas, viu? Principalmente aqui no Brasil, que é importante falar sobre isso, porque normalmente faz muito mais sentido você não comprar um imóvel, não financiar muito menos, né, um imóvel, e viver de aluguel e guardar o dinheiro para depois comprar um imóvel à vista, né? E as pessoas não querem postergar os sonhos, né? Ela não quer esperar 5 anos, 10 anos para ter a casa própria. Ela quer hoje, né? Ela quer ontem. Então o livro aí ele vai te dar alguns insights sobre isso. Então o Kiyosaki encoraja os leitores a questionarem esses paradigmas e adotarem uma abordagem mais estratégica para suas finanças. Acho que só com esses pontos aqui que o chat trouxe pra gente, já dá para você entender que realmente é um livro que vale a pena ser lido. Ele é bem curtinho, né? Você vai ter vários raciocínios, né? Vários conceitos, tipo essa questão dos ativos passivos, do ciclo dos ratos lá, da corrida dos ratos, que são coisas, todos esses conceitos que o livro Pai Rico, Pai Pobre traz, eles são conceitos que você vai ter em um livro curto, pequeno, que você vai ler em 2 dias, e que vão te fazer repensar, às vezes, toda a sua vida financeira. Vão te fazer repensar realmente o que você quer com o seu dinheiro, o que você está fazendo, quanto tempo você está perdendo, né? Vão te fazer refletir sobre coisas que são extremamente importantes e que às vezes você teria que estudar muito, ler livros mais complexos para ter isso consolidado, né, ao longo do tempo, com muito conhecimento. Sendo que esse livro, um livro curtinho, simples, de linguagem muito simples e que traz histórias que são gostosas ali até de ler, você vai ter essas reflexões que são extremamente importantes e vai se beneficiar disso. Beleza? Então, leia o livro.